Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de estudo das funções reais. Nessa aula de hoje, introduziremos o conceito de logaritmos. Analisaremos o momento histórico em que essa teoria foi concebida, bem como a sua definição, propriedades gerais e aplicação de definição e ou propriedades na resolução de problemas. A teoria dos logaritmos foi concebida em meados do século XVI pelo escocês John Napier, e o seu objetivo era simplificar alguns cálculos matemáticos por meio da transformação de operações complexas de multiplicação e divisão em operações simples de adição e subtração. Coube ao matemático inglês Henry Briggs a adaptação do método e o uso de logaritmos por meio dos chamados logaritmos decimais. Analisemos agora esses dois problemas para que a gente possa entender a real importância dos logaritmos na resolução de exercícios relativamente complexos. Problema 1. Qual o conjunto de solução da equação exponencial 10 elevado a x igual a 2? Como resolver uma equação exponencial cujas potências não sejam redutíveis a uma mesma base? Nós veremos mais adiante que a solução de equações como esta se dará por meio do uso de logaritmos. Analisemos agora o problema 2. Calcule os juros obtidos quando um capital de R$ 500 é aplicado sob um regime de juros compostos a uma taxa de 2% ao mês por um período de 3 anos. Lembre-se primeiro que juros é a diferença entre o montante, que é o capital futuro, e o capital inicial, mais o cálculo do montante no regime de juros compostos se dá por meio da expressão capital inicial, que é 500, vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Pense agora no seguinte problema. Imagine você tendo que, sem o auxílio de uma calculadora, calcular o valor da potência 1,02 elevado a 36. Cálculos como esse dispendiam muito tempo. Foi por isso que os logaritmos foram concebidos, para substituir operações pelas suas equivalentes mais simples, favorecendo cálculos de complexidade elevada. Veremos adiante que, para solucionar problemas como estes e outros, o logaritmo se mostra uma ferramenta fundamental. Vamos agora à sua definição. Define-se como log de b na base A a um número x tal que a elevado a x é igual a b. Perceba primeiro que a resolução de um logaritmo se dá por meio da sua transformação numa equação exponencial. E segundo, observe, o log de b na base A é um número x. E este número x nada mais é que um expoente. Então, primeira observação, logaritmos nada mais são que expoentes. Quando eu lhe pergunto qual é o log de b na base A, o que eu estou lhe perguntando é que expoente eu devo colocar na base A para que esta potência se transforme em b. Observe que a resolução do logaritmo se deu por meio de sua transformação numa equação exponencial. Então, ele sofre as mesmas restrições de uma equação exponencial, que são: A deve ser positivo e diferente de 1, e B deve ser também positivo. Vejamos agora uma aplicação que envolve a definição. Usando a definição de logaritmo, calcule o valor do log de 1000 na base 0,1. Em outras palavras, que expoente eu devo colocar em 0,1
para transformá-lo em 1000? Bem, chamando este logaritmo de x, nós teremos o log de 1000 na base 0,1 é igual a x. A sua resolução se dará por meio da transformação numa equação exponencial. Então, 0,1 elevado a x é igual a 1000. 0,1 elevado a x é igual a 1000. Mas lembre-se que 0,1 é o mesmo que 1/10 ou 10 a menos 1. 10 a menos 1 elevado a x é 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Assim, 10 elevado a menos 1 elevado a x dá 10 elevado a menos x. Isso é o mesmo que 10 ao cubo. Simplificando a base, menos x é 3, x é igual a menos 3. Portanto, que expoente eu devo colocar na base 0,1 para que ela se transforme em 1000? O menos 3. Então, a primeira ideia que deve ficar na sua cabeça é que logaritmos nada mais são que expoentes e que a sua resolução se dá por meio da transformação numa equação exponencial. Então, se o log de b na base a é x, a elevado a x é igual a b, sofrendo, portanto, as mesmas restrições de uma equação exponencial, que são base maior que zero e diferente de 1 e b maior que zero. Vamos agora à nomenclatura aplicada na teoria dos logaritmos. Nomenclatura. Seja o log de b na base a igual a x. O a é denominado base do logaritmo. O b é o nosso logaritmando. E o resultado dessa operação, ou x, é o logaritmo. Lembrando que logaritmos nada mais são que expoentes. Agora, a partir da definição, vamos resolver alguns problemas de vestibular? Problema 1, Unicamp 2016. A solução da equação na variável real x tal que log de x mais 6 na base x igual a 2 é um número. Perceba, pessoal, que tanto na base quanto no logaritmando eu tenho a presença de incógnita. Então, para resolver esse problema, eu preciso, a princípio, garantir a existência do logaritmo, impondo, portanto, a sua condição de existência. E qual é a condição de existência do logaritmo? A base x. Ela tem que ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando x mais 6, ele deve ser também maior que zero ou positivo. Imposta a condição de existência, vamos usar agora a definição para resolver o problema. O exercício nos diz que o log de x mais 6 na base x é igual a 2. Usando a definição, x ao quadrado é igual a x mais 6. Então, x ao quadrado é igual a x mais 6. Portanto, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Pause o vídeo momentaneamente e, usando a fórmula de Bhaskara, calcule as raízes desta equação. Ao fazê-lo, vocês encontraram como solução x igual a 3 ou x igual a menos 2. Veja que o menos 2 ele viola a condição de existência, pois x tem que ser maior que zero. Vejamos agora x igual a 3. 3 é maior que zero, 3 é diferente de 1,
E 3 mais 6, 9, é maior que zero. X igual a 3 atende à condição de existência, portanto, essa solução é verdadeira. E 3 nós sabemos que é um número que? Primo. Portanto, solução letra A. Vamos à resolução de mais um problema? Problema 2, FABAC. Se 3 elevado a y é igual a 1 sobre 3 elevado a 4 menos x e log de 2y mais x na base 5 é 2, então o valor de x vezes y é igual a... Primeiro vamos à equação exponencial. 3 elevado a y é igual a 1 sobre 3 elevado a 4 menos x. Inverta a base e troque o sinal do expoente. 1 sobre 3 elevado a 4 menos x é o mesmo que 3 elevado a x menos 4. Agora, igualdade de potências de mesma base, elimine a base e iguale os expoentes. Y é igual a x menos 4. Equação 1. Vamos agora ao logaritmo. Log de 2y mais x na base 5, isso é igual a 2. Como nós temos incógnita no logaritmando, a gente precisa impor a condição de existência. 2y mais x deve ser maior que zero. Lembre-se que os valores de x e y serão considerados verdadeiros se eles estiverem de acordo com a condição de existência. Usando agora a definição de logaritmos, nós temos, se o log de 2y mais x na base 5 é 2, então 5 ao quadrado é igual a 2y mais x. Então, 2y mais x é igual a 5 ao quadrado dá 25. Substitua o valor de y nessa expressão. Duas vezes, quem é y? X menos 4 mais x. Isto é igual a 25. Então, 2x menos 8 mais x. Isto é igual a 25. Assim, 3x é igual a 33. Portanto, x é igual a 11. Com o valor de x, encontre agora y. Y é igual a x menos 4. Portanto, y é igual a 7. Vejamos se os valores de x e y encontrados atendem à condição de existência. Qual é a condição de existência? É que 2y mais x seja maior que zero. 2 vezes 7, 14. Mais 11, 25. É maior que zero? Sim. Os valores atenderam à condição de existência. A solução é verdadeira. O problema perguntou quanto vale x vezes y. 11 vezes 7, isso é igual a 77. Aí está a solução do problema. Existem alguns logaritmos que aparecem com muita regularidade na maioria dos problemas e, portanto, merecem uma atenção especial. Indiscutivelmente, o logaritmo mais usado é o chamado logaritmo decimal. É aquele logaritmo que toma por base o número 10. Ele é representado simbolicamente por log de x na base 10 ou simplesmente log de x. Então, se for omitida a base, que fique claro que nós estaremos nos referindo ao logaritmo decimal. Um outro logaritmo muito importante é o chamado logaritmo natural ou neperiano. É aquele logaritmo que toma como base o número e, o chamado número de Euler. É aquele irracional 2,71 reticências. Ele é representado simbolicamente por log de x na base e ou ln de x. Então, ln de x é o logaritmo de x na base e.
Os logaritmos possuem 4 propriedades gerais que decorrem diretamente da definição. São elas: o log de 1 em qualquer base é zero. Isso é meio evidente, não é? Pois a elevado a zero é igual a 1, qualquer que seja a base A. Exemplo, o log de 1 na base 2 é igual a zero, pois o log de 1 em qualquer base é zero. Propriedade geral P2. O log de A na sua própria base é 1. E também é meio evidente, pois A elevado a 1 é o próprio A. Exemplo, o log de 2 na base 2, isto é igual a 1, pois 2 elevado a 1 é 2. Então, o log de um número na sua própria base é 1. Pessoal, as propriedades P3 e P4, elas versam basicamente sobre a mesma coisa. A função exponencial e a função logarítmica, atendidas às restrições de domínio e contradomínio, elas atuam como funções inversas. Então, o que uma faz, a outra desfaz na mesma intensidade. Portanto, se você tiver um logaritmo aplicado a uma função exponencial de mesma base, uma vai cancelar o efeito da outra e o resultado vai ser o próprio expoente. Exemplo, log de 2 elevado à quinta na base 2, e isto é igual a 5. Mas suponha que você, na hora, se sentisse inseguro. Chame isso de x e use a definição. 2 elevado a x é igual a 2 à quinta. 2 elevado a x é 2 à quinta. Portanto, x é igual a 5. Mas isso nós já sabíamos da propriedade P3. Um logaritmo aplicado a uma função exponencial de mesma base, uma vai cancelar o efeito da outra e o resultado vai ser o próprio expoente ou x. Da mesma forma, a propriedade P4 diz o seguinte: se você tiver uma função exponencial elevado a um logaritmo de mesma base, de novo, por se tratar de um par de funções inversas, uma vai cancelar o efeito da outra e o resultado será o próprio logaritmando. Exemplo, 2 elevado a log de 5 na base 2, exponencial elevada a logaritmo de mesma base, como estas funções representam um par de funções inversas, uma vai cancelar o efeito da outra e o resultado vai ser o próprio logaritmando ou 5. Mas suponha que você tenha esquecido essa propriedade na hora da prova. Caso você esqueça a propriedade, faça o seguinte: chame o log de 5 na base 2 de um x qualquer. Veja o que você deseja então. Você deseja 2 elevado a x, que é esse log. Mas você chamou o log de 5 na base 2 de x. Usando a definição, resolva. Se o log de 5 na base 2 é x, 2 elevado a x é igual a 5. 2 elevado a x é 5. Mas veja o que você deseja. O que você deseja não é 2 elevado a x, e a gente acabou de provar que ele vale quanto? 5. Mas é evidente que não havia necessidade de fazer esse cálculo. Se você tiver uma função exponencial elevado a um logaritmo de mesma base, por se tratar de um par de funções inversas, uma vai cancelar o efeito da outra e o resultado será o próprio logaritmando. Vamos agora a mais um exercício de vestibular? Problema 3, UERJ 2017.
Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal deste número. Em outras palavras, calcula-se o log deste número na base 10. Quando a tecla B é digitada, o número no visor é multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, A, B nessa ordem e obteve no visor o número 10. Neste caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente. Suponha que inicialmente no visor estava o número x. Quando você teclou B, você multiplicou este número por 5. Quando você teclou o A, você calculou o log de 5x na base 10. Quando você teclou novamente o B, você multiplicou esse log por 5. E o resultado dessas três etapas foi o número 10. Agora ficou fácil. Simplificando 10 por 5 dá 2. Então o log de 5x na base 10 é 2. Usando a definição, 5x é igual a 10 ao quadrado, 5x é igual a 100, isto é, x é igual a 20. Então, o número que estava inicialmente no visor era o 20. Alternativa A. Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira videoaula de logaritmos. Obrigado pela companhia de vocês e atenção ao lançamento de novas videoaulas. Um grande abraço.